Bem, inicialmente o nosso abraço, o nosso carinho a todos. Nós é que nos sentimos honrados em estar nesta casa anualmente. Pela nossa vontade, estaríamos sempre, porque sentimos a fraternidade que aqui impera, a acolhida generosa que todos sempre nos dedicam, sempre nos lembrando aqui do nosso querido Sr. Duraide, né, dona Lídia? A gente sempre pensa muito nele e também já aprendemos a orar, né, para ele, pedindo ajuda, proteção, porque a gente precisa desses espíritos todos, não é? Que nos auxiliem. Bem, nesta noite nós vamos, na verdade, fazer uma reflexão. Uma reflexão que, dias atrás, nós estávamos fazendo na companhia do nosso caro Dr. Inácio Ferreira. Trata-se de um versículo pequeno, escrito por Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A princípio nos parece um versículo poético, um versículo fácil de memorizar, um versículo que é muito citado por quase todos nós, oradores, palestrantes, ligados à doutrina espírita ou não. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A que fé Paulo estaria se referindo? Porque, segundo Emmanuel, Paulo foi o apóstolo dos gentios, denominado o campeão do evangelho. Paulo fez com que o evangelho fosse pregado a toda a gente. Foi um defensor do evangelho, foi um defensor do cristianismo. A história de Paulo está narrada magistralmente no livro Paulo e Estevão, obra na qual Emmanuel, biografando Paulo, na verdade, ele conta a história do cristianismo. A história do cristianismo nascente. Mas a qual fé Paulo estaria se referindo? Guardei a fé. Ele estaria se referindo à fé cristã? Ele estaria se referindo ao cristianismo? Ele foi um defensor do cristianismo, assim como ele havia sido ardoroso doutor da lei, assim como ele havia defendido a lei antiga, assim como ele havia defendido
Moisés e os profetas. A que fé, escrevendo a Timóteo, ainda jovem, Paulo estaria se referindo? O depoimento dele a Timóteo é pessoal. Combati, ele fala na primeira pessoa. Combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Ou seja, ele estava sentindo, estava concluindo a sua caminhada. Ele estava sentindo que o momento do testemunho maior se aproximava. Acabei a carreira, eu guardei a fé. Por que Paulo escreveu na primeira pessoa? Guardei a fé. Ele estava dizendo que ele tinha guardado, que ele tinha conservado a sua fé pessoal. Que ele não havia perdido a fé nos combates, nas lutas muitas, que ele não havia deixado se contaminar pelo pessimismo, que ele não havia se deixado fragilizar pela descrença reinante, na época, que acima de tudo ele tinha guardado a fé dentro da luta. E guardar a fé dentro da luta não é fácil. Conservar a fé nos dias de hoje deve ser tão difícil quanto conservar a fé nos dias de Paulo. Porque Paulo, sabemos, ele praticamente desencadeou a primeira perseguição generalizada que se abateu contra os cristãos. Paulo sofreu muito para se converter, para se tornar cristão e para provar aos cristãos a sua própria sinceridade. Ele sofreu muito, porque os cristãos, os companheiros de Jesus, não acreditavam na sinceridade de sua transformação, na sinceridade de seu testemunho. Chegaram a imaginar que ele estava espionando, que ele estava entre eles na condição de espião, para denunciá-los, delatá-los. Não acreditavam nele, na visão que ele teve do Cristo, redivivo às portas de Damasco. Se ele não tivesse contado com o apoio de Barnabé, inicialmente com o apoio de Barnabé, tio de João Marcos, o futuro evangelista Marcos, se ele não tivesse contado com o apoio de Barnabé,
que advogava a sua causa, a causa de sua conversão, junto a Pedro e a Tiago, principalmente, talvez ele não tivesse conseguido realizar a obra, a tarefa para a qual ele fora escolhido. Mas é muito interessante pensarmos no que Paulo escreveu a Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nos dias atuais, no mundo de hoje, por vezes, é tão difícil guardar a fé. É tão difícil conservar a nossa fé pessoal, porque a fé é algo intransferível. A fé é uma conquista. E muitos acontecimentos conspiram contra a fé. Contra a semente da fé que inicialmente é frágil. Porque os escândalos, como dizia Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque eles são necessários. Os escândalos. O que nós devemos interpretar por escândalo? Por escândalo é toda notícia ruim, negativa. É todo acontecimento negativo que nos escandaliza e que concorre para o desânimo. Para o desânimo, para o desalento. Eu não acredito mais. Eu não creio mais. Aconteceu tal coisa naquela igreja. Aconteceu tal coisa naquele templo. Aconteceu tal coisa naquele centro espírita. Com aquele médium. Com aquele presidente. Com aquele orador. Com aquele tarefeiro. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais na espiritualidade. Vejamos, nós descremos com uma facilidade impressionante. Nós subordinamos a nossa fé ao comportamento das pessoas falíveis. Tão falíveis quanto nós. Nós queremos depositar sobre os ombros das pessoas um fardo que nós não carregamos. Que nós não conseguimos carregar. Nós exigimos que a pessoa seja um modelo de santidade. Mas não nos animamos a exemplificar nenhuma virtude. Nós somos assim. Nós queremos que a pessoa não erre. Eu me recordo de Chico Xavier, quando a gente, às vezes, fazia um elogio a ele, ou quando ele recebia um elogio, ele chegava quase a ficar transtornado. E no mesmo instante, ele tomava a palavra e começava a dizer: eu não sou nada disto. Eu sou um cisco. Eu não passo de um verme. Eu não sou nada disto.
Porque às vezes, a sós conosco, ele comentava assim: quando a pessoa me dirige um elogio, ela está colocando uma sobrecarga nas minhas costas, nos meus ombros, como se eu não fosse humano, ou como se a pessoa não me desse o direito de ser humano e não me desse o direito de errar. Deve ser uma sobrecarga terrível. Quando nós não damos à pessoa o direito de ser humana e errar. Eu posso errar, porque eu não dirijo o centro espírita. Eu não sou orador. Eu não sou médium. Eu posso errar. Eu só vou ao centro tomar um passe. Eu não tenho responsabilidade. Quem é que nos disse isto? Quem é que nos disse isto? Não, eu não tenho compromisso. Eu não sou santo. Agora, fulano que fala lá tem obrigação. Fulano que fala não tem obrigação. Porque o fulano que fala, às vezes, ele está procurando dar um testemunho além do que ele é capaz. Ou além de suas próprias forças. Interessante o que Paulo diz: guardei a fé. Porque nós estamos aqui dentro num ambiente de fé, dentro de uma casa espírita. Aqui dentro, neste momento, tudo concorre para o cultivo da fé. As canções, o ambiente de meditação, o passe, o silêncio, o nosso comportamento adequado a uma reunião como esta, os assuntos que são tratados, que são ventilados, tudo concorre para o cultivo da fé. Mas daqui a instantes, nós voltaremos. É como se nós estivéssemos aqui efetuando uma viagem quase que interplanetária. Por instantes, nós estamos nos ausentando da realidade, das lutas que vivenciamos no cotidiano. Mas as lutas que vivenciamos no cotidiano estão a nos esperar quando nós transpusermos aquele portão. E às vezes, no primeiro passo lá fora, nós já vamos começar a reparar coisas, porque nós temos uma facilidade danada também para isso, né? Reparar o que é negativo. Nós vamos começar a reparar coisas que vão concorrer para a nossa fragilidade espiritual. E hoje é muito fácil. Você liga a televisão, às vezes notícias escandalosas, aquelas coisas, as notícias piores, em todos os aspectos, né? E a gente chega a pensar assim: a humanidade está perdida, não é? Mas quando a gente fala assim, a humanidade, os outros estão perdidos, eu não. Não é? E a gente fala assim, a humanidade está perdida, quer dizer, vocês estão perdidos. Eu vou me salvar. Não é? Quando nós deveríamos dizer assim, nós, integrantes da humanidade, que fazemos parte da humanidade, se não tomarmos jeito, estamos perdidos. Nós todos. Mas a gente fala assim, a humanidade está perdida. Este mundo não tem jeito.
muito. É o que a gente fala. Você pega um jornal, liga o rádio, assunto de política, assunto de economia, é corrupção aqui, corrupção ali, assunto de religião, páginas policiais, nas ruas, não é? O problema nas ruas, a indiferença, a pressa, a correria, a nossa indiferença às vezes diante das pessoas necessitadas, aquela coisa toda. Então isso concorre para que a gente não guarde a fé. Sutilmente, nós vamos nos sentindo fragilizados e vamos perdendo a fé. Ele não perde o que não tem. Não é? A gente não perde o que... Por isso é que Paulo falou, guardei a fé que eu conquistei, eu conservei, eu guardei a fé. A gente fala assim, perdi a fé. Não, você não tinha. Você estava começando a ter, mas você não tinha, porque aquele que tem não perde. Não é? Perdi a paciência. Onde é que foi que você perdeu? Procura. Vai lá e acha de novo. Perdi a paciência. Não, você não perdeu a paciência. Você não tem. Nós estamos no exercício da paciência. Nós estamos no exercício de todas as virtudes. No exercício do perdão. Nós não temos ainda, nós não podemos dizer que nós temos uma virtude que tenhamos conquistado completamente. Doutor Inácio diz assim, às vezes, a conquista de uma única virtude faz com que a gente venha à Terra muitas existências. Para conquistar uma única virtude. Porque a conquista de uma única virtude é muito importante. Porque todas as virtudes são irmãs. E quando a gente conquista uma virtude, ela se faz acompanhar de outras. Ninguém tem só a virtude da paciência. Se tiver a virtude da paciência, tem outras. Tem a virtude da compreensão. Tem a virtude da sabedoria. Porque todas as virtudes são irmãs. Aquele que tem a virtude da caridade, ele tem a virtude do desapego, do desprendimento. Ele tem a virtude da piedade. Está começando a ter amor pelo próximo. Então, na atualidade, nós precisamos nos conscientizar de uma coisa. A nossa fé não pode depender das pessoas à nossa volta. Eu não posso concentrar a minha fé em ninguém, a não ser no Cristo. Eu posso concentrar a minha fé no Cristo, porque eu sei que Ele não vai me decepcionar. Mas eu não posso fazer a minha fé depender de alguém à minha volta. Daí onde o Chico achava ruim quando ele era elogiado. Porque ele pensava assim, meu Deus, ele devia pensar assim, né? Esse pessoal tem muita gente que escora em mim. Eu não posso tropeçar, porque se eu tropeçar, o tanto de gente que vai cair. Então, quando alguém o elogiava, ele não gostava. Absolutamente não gostava. Então ele dizia assim, olha, eu recebo o elogio que os amigos me fazem como um convite para que eu venha a ser o que eu ainda não sou. Era o que ele dizia. Eu recebo o elogio que os amigos me fazem como um convite. A pessoa falava assim, Chico, você é bom. Eu falei assim, estou sendo convidado a ser bom, mas eu ainda não sou. Como um convite para que eu venha a ser o que eu ainda não sou.
E na atualidade, o que nós estamos percebendo é o seguinte: a gente tem a impressão de que o desânimo aumenta. A gente tem a impressão que até a descrença está aumentando. A gente tem esta impressão. O ceticismo, a incredulidade parece aumentar. Às vezes é com tristeza que a gente observa templos religiosos vazios. Os templos religiosos muitas vezes estão vazios. É com tristeza. E a gente observa que nesse vácuo de uma descrença, aparecem aquelas seitas religiosas ou aquelas doutrinas religiosas. Nós não precisamos aqui rotular nem nomear. Elas surgem com outro discurso. Elas surgem com um discurso até de prosperidade material, falando a linguagem que as pessoas, falando a linguagem do imediatismo. Nós não podemos condenar também essas seitas religiosas. Porque vocês já imaginaram, por exemplo, o que haveria de ser da situação, por exemplo, aqui no Brasil. Vamos ser claros e francos e honestos. Se esses templos evangélicos não estivessem cheios, onde é que estaria? Onde é que esse pessoal que frequenta esses templos, onde é que eles estariam? Nós precisamos ter autocrítica para reconhecer que na doutrina espírita, por ser uma doutrina ainda muito jovem, nós ainda não estamos preparados para receber a multidão. Nós ainda não estamos preparados. Eu não digo só do ponto de vista físico, não, de construções materiais. Eu digo principalmente do ponto de vista mesmo moral e espiritual. Porque nós, mesmo nós espíritas, ainda não estamos conseguindo introjetar a mensagem do espiritismo como seria preciso. Muitas vezes nos falta humildade para lidar com as pessoas. Eu devo estar no meio deles, claro, mas eu conheço um punhado de espíritas vaidosos, prepotentes, orgulhosos. Conheço um punhado. Será que nós estamos preparados para lidar com o grande público, a grande massa? Não estamos. Às vezes, dentro de uma casa espírita pequena, há rompimento, há briga, há discussão. É impressionante isto. Eu conheço vários casos de rompimento entre os companheiros espíritas, discutindo por coisas à toa. Tem muita gente, como diz o doutor Inácio, às vezes a briga é por conta de chave. Chega uma pessoa e fala assim: escuta, quem é que pegou a minha chave lá do meu departamento? Porque eu é que mando nesse departamento, eu sou diretor ou a diretora desse departamento. Vai lá, a pessoa vai abrir o departamento para ver qual é o departamento. Tem uma mesinha carunchada, não é? Tem lá uma prateleira quase caindo, meia dúzia de enxoval de bebê. Ó, isso aqui eu que mando aqui, ninguém entra aqui sem minha ordem. Isso é muito comum nas casas espíritas. É muito comum. Quer dizer, não em todas, tem exceções, mas é comum este assunto. Olha, está passando por cima da minha autoridade. Eu estou aqui nesta casa tem 20 anos. O outro fala assim:
Chegou ontem, eu estou aqui tem 30 anos, passando por cima de minha autoridade. Então vejamos, na atualidade, a gente observa penalizado que não é fácil guardar a fé. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar com todas as forças para não permitir que venha um ladrão e nos roube a fé. Vem alguém, porque a nossa fé é frágilzinha. Uma plantinha frágil, todo mundo pode pisar nela, né? Todo mundo pode pisar nela, ela pode destruir. Agora, eu quero ver destruir, derrubar um carvalho, derrubar, por exemplo, um jatobá, não é? Essas árvores, madeiras de lei, derrubar uma mangueira frondosa, derrubar uma árvore frondosa. Mas a nossa fé não é assim ainda. A nossa fé ainda não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus falou que se a nossa fé fosse de um tamanho de mostarda, removia montanhas. Nós ainda não estamos conseguindo remover montanhas, então nossa fé não é tamanho de grão de mostarda, é menor. Mas se a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de remover montanhas, mesmo que ela seja pequenininha, ela pode não afastar montanhas, mas ela faz muita coisa. Então a gente tem que guardar a fé. E não permitir que os acontecimentos do mundo nos abalem a fé em Deus. A nossa fé em Deus. A nossa fé no Cristo. A nossa fé nos bons espíritos. A nossa fé na espiritualidade. A nossa fé, por exemplo, num homem como Bezerra de Menezes, que porfiou a vida inteira e guardou a fé. A nossa fé, por exemplo, num Eurípides Barçanufo, que lutou a vida inteira, guardou a fé. A fé que nós depositamos num Chico Xavier que conhecemos. A fé que nós, por exemplo, vimos em muitos companheiros da primeira hora do Espiritismo aqui em Uberlândia. Quando o Espiritismo era perseguido. Quando o preconceito era grande. Aquelas pessoas, os companheiros simples da história do Espiritismo em Uberlândia, que vocês devem saber. Aquelas senhoras, aqueles senhores que lutaram, que às vezes mal sabiam escrever o nome. Eu conheço a história do Espiritismo em Uberaba. E eu poderia citar aqui vários exemplos. Por exemplo, Dona Rufina. Dona Rufina era uma mulher, uma senhora, negra, analfabeta, pobre e viúva. Sobrevivia como lavadeira. Construiu um centro espírita em Uberaba, chamado Centro Espírita Poder Divino, que é este espaço dividido em 4. Construiu o centro buscando resto de construção no lixo. Ela ia buscar pedaço de pedra, pedaço de tijolo, para construir o Centro Espírita Poder Divino. Nos anos recuados, de 1950, 40, mulher, olha os preconceitos. Era mulher. O preconceito contra a mulher, 60, 50 anos atrás, era muito grande. Negra, pobre, analfabeta, viúva, tudo contra ela.
No entanto, quando Chico Xavier ia falar a respeito de Dona Rufina, ele dizia assim: é uma dama do espiritismo em Uberaba. É uma dama do espiritismo em Uberaba. Graças a Deus, nós tivemos esses exemplos e temos esses exemplos dessas pessoas que lutaram contra grandes preconceitos, por pessoas que foram perseguidas, humilhadas, pessoas que foram atacadas, incompreendidas dentro da própria família. Quantos médios incompreendidos dentro da própria família? Quantos? Talvez isso exista até hoje ainda. Né? Marido não compreende que a mulher é médium. Às vezes, é a mulher que não quer compreender que o marido é médium. Os pais não compreendem, muitas vezes, que o filho quer ser espírita. Então, isso tudo conspira contra a fé. Nós não podemos permitir que isto aconteça, porque a gente vai vendo tanta coisa, aí vem a questão do alimento. Que tipo de alimento nós estamos escolhendo para nós, espiritualmente? A gente não procura dar ao corpo o alimento mais saudável, senão ele adoece. O espírito também nós temos que alimentar com coisas saudáveis. Por exemplo, nós temos que procurar ler um bom livro. Nós temos que procurar ver um bom programa na TV. Nós temos que procurar observar a natureza. Observar a natureza. Nós temos que procurar selecionar os assuntos que conversamos no dia a dia. Porque às vezes, até pelos assuntos que nós conversamos no dia a dia, nós vamos ficando anêmicos do ponto de vista espiritual. Vem uma pessoa queixa, vem outra queixa, vem outra e fala, vem outra e fala. Se você não reage, você entra naquela faixa. Porque tem pessoas que são pessimistas ao quadrado. Tem pessoas que realmente elas caminham, não é? Elas caminham semeando a incredulidade, o desânimo. Então, quando vier uma pessoa conversar com a gente, um assunto negativo, assim, ó, espera aí, calma. Você está olhando o lado negativo, vão olhar o lado positivo disso. Mas se a gente não tiver vigilância, logo a gente está dando razão à pessoa. E além disso tem mais isso. Eu sei disso. Você sabe disso? Não. Chega um terceiro. Vai fazer uma falange. Logo faz uma falange, comentando aqueles assuntos ruins. Chega no fim do dia, à tarde, à noite, a pessoa não tem força para rezar. Não tem força para fazer uma prece. Eu não vou rezar, não adianta. Eu estou cansado de orar, de rezar. Não, você foi vampirizado o dia inteiro. Porque a gente fica preocupado com os espíritos obsessores. Mas olha, está cheio de... Os piores obsessores estão no corpo, encarnados. Esses são os piores obsessores. Por exemplo, a situação do Brasil. A situação atual do Brasil. A situação econômica. Se você começar a ver televisão, ler jornal, escutar programa de rádio, você fala assim, eu não vou nem votar. Não adianta. Não adianta. Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Isso também eu aprendi com o Chico Xavier. O Chico falava assim, a gente tem que votar e escolher o melhor. Nem que o melhor seja o menos ruim.
mas nós precisamos cumprir com os nossos deveres para podermos exigir os nossos direitos. Ele falava assim: precisamos cumprir com os nossos deveres para podermos exigir os nossos direitos. Então, se você for analisar a situação atual do Brasil, você fala assim: esse país não tem jeito. Mas tem jeito, sim. Esse mundo não tem jeito, esse mundo é de Deus. O homem não pode mais do que Deus. Mas as coisas não acontecem com a velocidade que nós queremos, mas acontecem. Não acontecem com a velocidade que queremos porque nós negamos braços, negamos mãos e braços para que as coisas aconteçam. Nós queremos que as coisas aconteçam por um decreto do mundo espiritual. Que os anjos venham numa nuvem, tocando clarim, e leiam, né? De hoje em diante, a terra deixa de ser um plano de provas e expiações. E de hoje em diante passa a ser um mundo de regeneração. Não tem nada disso. Nós queremos um mundo melhor. Qual está sendo a nossa parcela de contribuição? Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: na minha família é um problema. Isso é muito comum a gente escutar. Eu nasci na família errada. A minha família é um problema. Todo mundo lá é errado, só você é certo. Não é? Eu nasci no lugar errado. Escuta, mas qual é a sua contribuição para você mudar a sua família? Você acha que você nasceu no lugar errado? Você acha que a reencarnação erra o endereço? A lei de causa e efeito falhou com você? Não, você está no lugar certo. Junta as pessoas certas, com as quais você precisa estar. A sua política é que está errada. A sua administração é que está errada. Você, em vez de jogar água na fogueira, você está jogando lenha. Você não vai apagar um incêndio. Ah, mas eu sou sozinha. Ou eu sou sozinho. Não, não é. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. Você pode acender uma luzinha, ainda que pequena. Ah, na minha família é um problema. Você não vai ser, você vai ser a solução. Já te passou pela cabeça que todos nós somos chamados a ser Jesus Cristo de um grupo familiar? E que para redimir aquele grupo familiar, a gente tem que ser crucificado? O que é uma casa? É a humanidade em miniatura. O que a humanidade fez com Jesus Cristo? Jesus Cristo veio para toda a humanidade. Nós não podemos estar aqui para toda a humanidade. Mas a gente, às vezes, veio para 4 ou 5 ou 6. Ah, não, quer dizer que eu vim... Quer dizer que então eu vim para redimir aquela minha irmã, aquele meu irmão, aquele meu cunhado. Eu vim para redimir meu marido. Gente, isso está lá no livro Nosso Lar, André Luiz. O livro Nosso Lar, para mim, é uma bíblia da espiritualidade. Tem tudo lá. Quando a mãe de André Luiz fala assim: olha, André, ela estava numa dimensão lá em cima. Ela fala com ele assim: eu estou voltando para a terra, André. A senhora, mamãe, voltar para a terra? Estou. E vou casar de novo com seu pai. Olha aí. O pai dele estava numa situação difícil. André, eu não posso deixar o seu pai naquela situação. Isso aqui é o amor. Ou será que amor é amar quem ama a gente?
Emmanuel, através do Chico, escreveu assim. Olha o que Emmanuel escreveu. A maior prova que nós podemos dar a Jesus do nosso amor é procurar amar uma pessoa que tem feito tudo para não ser amada. Complicado, né? Emmanuel foi longe. A nossa maior prova de amor a Jesus não é chegar ali naquela tela bonita ali e admirar os olhos dele. Senhor, como eu amo o Senhor. A gente vê muitas pessoas assim, né? Ah, eu tenho um amor a Jesus. Eu tenho um amor a Jesus. Mas é um amor a Jesus. Assim, vamos ali fazer uma sopa para os pobres. Ah, eu não tenho tempo. Esse amor a Jesus não resiste a nada. Tem muita gente que fala, olha, eu tenho um amor ao Cristo, mas é um amor dentro da alma, você entende? Eu falo, entendo, mas não entendo, né? É um amor entranhado, um amor ao Cristo. Olha, mas eu não estou aguentando a minha família. Aí Emmanuel escreve, a nossa maior prova de amor a Jesus Cristo é a gente procurar amar uma pessoa, veja bem, que tem feito tudo para não ser amada. Porque tem aquele que fica neutro. É fácil amar aquele, né? O difícil é amar aquele que faz tudo para não ser amado. Não é? Quanto mais amor a gente dá, mais ele exige. Mais ele está exigindo. Isto realmente, de fato, isto não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas nós temos que pensar, nós, por exemplo, estamos aqui no Centro Espírita nesta noite. Será que alguém veio aqui por acaso essa noite? Pode ter vindo até entre aspas. Olha, eu ia passando por ali, vi muita gente entrando, entrei atrás. Que azar o seu, hein? Porque você está escutando o que vai te incomodar a consciência há muito tempo. Porque é interessante isso, né? Às vezes a gente entra num lugar, escuta uma coisa que incomoda a consciência da gente. A gente fala assim, antes eu não tivesse ido. Eu não precisava ter escutado. Mas é quando a nossa consciência nos incomoda que nós estamos começando a evoluir. Se a nossa consciência não nos incomoda, nós permanecemos acomodados. E pensando assim, eu cumpro com os meus deveres. Não, você não cumpre. Aqui ninguém cumpre. Porque aquele que mais cumpre poderia fazer mais. Como dizia Francisco de Assis. Não é? Francisco de Assis, todo mundo conhece a vida maravilhosa de Francisco de Assis, né? Aquela vida extraordinária do doce poverello, né? Ele estava doente, cansado, quase cego, não se aguentando em pé. E ele não parava de trabalhar. Ele não parava de mendigar. Para dar exemplo, ele não parava. Os freis, os frades, amigos dele, falavam assim, Paizinho Francisco, vê se o senhor descansa um pouco. Quando a gente falava isso para o Chico descansar, ele falava, isso é tentação do demônio. É o que ele falava. Uma vez ele, eu não estou cortando o caso não, eu vou voltar a Francisco de Assis. Uma vez ele ficou bravo. Chegou lá uma pessoa e falou, Chico, mas você já fez tanto, Chico. Você já está tão doente agora e cansado. Descansa, Chico. Fica em casa. Por que você vem ao centro? Ele não falou nada para essa pessoa, mas depois que ela foi embora, ele falou com a gente assim, vocês não imaginam o que ela veio me falar. Em vez dela me incentivar, me dar força, ela veio me tirar as forças que eu tinha. Ela falou para mim que eu estou cansado, eu não posso estar cansado.
Ela veio falar que eu estou doente, eu não posso estar doente. Ela veio falar para mim, não vim no centro mais, eu tenho que vir. Olha como é que é a visão diferente, né? A gente fica torcendo para alguém chegar para a gente e falar, fica em casa. Não é? A gente fica torcendo. Você já fez muito, aposenta. Por que você não aposenta? Você já fez muito, a gente torce para aparecer essa pessoa, não é? E elas aparecem, não é? Elas aparecem. Agora, é difícil aparecer uma pessoa e falar assim, olha, você deve trabalhar até o fim dos seus dias. Se ela aparece, a gente acha ruim. É muita complicação. Se essa pessoa aparece, não é? Não, eu estou com um problema no coração, vai para o centro. A gente fala assim, uma vez chegou uma senhora para o Chico, eu já contei esse caso aqui, mas tem muito tempo. Chegou uma senhora para o Chico e falou assim, Chico, os médicos falaram para mim que eu estou com a vida por um fio. Aí o Chico falou assim, minha irmã, então vamos trabalhar, porque trabalhando o fio engrossa. Do Chico a gente só via isso, ele não falava assim, fica deitado, vai para a cama. Por isso que ele ia para a reunião com febre alta muitas vezes. Às vezes até com pneumonia, mal curado ele ia para a reunião. Por isso que na véspera de desencarnar, ele estava lá no abacateiro. Ele desencarnou dia 30, num domingo, né? Dia 29, no sábado, ele pediu para ir lá. Ele estava lá, doente, mal, na véspera de desencarnar. Porque uma vez ele falou conosco lá na Comunhão Espírita Cristã, ele disse assim, olha o que ele disse, eu tenho pedido a Jesus para desencarnar me confundindo com pó. E Jesus atendeu, porque quando ele desencarnou, ele era uma poeirinha, de tão fraquinho que ele era. Mas voltando a Francisco de Assis, os freis falavam com ele assim, olha, descansa um pouco, paizinho. Por que o senhor não para? Ele falava assim, no dicionário de Deus não existe a palavra basta. Espiritualmente ninguém pode aposentar. Ninguém aposenta. Eu já dei muito, não deu nada. Se alguém te falou isso, mentiu, é mentiroso. Ninguém dá nada. A gente tem que fazer mais. É fácil? Não. É difícil? É. Mas isso é que significa guardar a fé. Isto é que significa guardar a fé. Onde é que você vai? Eu vou para o centro. Mas depois daquele escândalo todo, eu vou para o centro. Você acredita em Deus no meio dessa descrença toda? Acredito. Mas sozinho você acredita em Deus? Acredito. Você acredita nos bons espíritos? Acredito. Igual aquela história que conta Meimei, né? Diz que veio uma horda de invasores, materialistas, céticos, invadindo as cidades, ateando fogo em tudo, entrando nas igrejas, quebrando as igrejas, botando fogo nas igrejas, quebrando as estátuas dos santos, acabando com tudo que lembrasse religião. Então um homem muito velhinho, um senhor muito velhinho, era noite, ele viu aquele movimento, aquele incêndio, aquelas fogueiras. Ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Então você não sabe que nós estamos empenhados em acabar com a ideia de Deus no mundo? Nós estamos empenhados em extinguir com essa mentira, com a ideia de Deus no mundo. Diz que aquele velhinho falou assim, é? Eles falaram,
Aí o velhinho apontou para as estrelas. Falou assim, então por que vocês não vão apagar as estrelas? Vocês estão empenhados a acabar com a ideia de Deus? Por que vocês não vão apagar as estrelas? Você não acredita em Deus? Apaga as estrelas. Não acredita no Criador? Como às vezes a gente vê um cientista, né? Esses dias eu estava lendo um cientista famoso, não é? Ele proclamando o seu ateísmo, e um físico notável, proclamando o seu ateísmo, falando que não acredita em Deus. Escuta, mas como é que se explica a criação? Quem é que criou? Quem é que fez? Quem é que fez o que está aí, o que existe aí? Quem é que organizou isso? Ah, isso é obra do acaso. Então o acaso é Deus. Pronto. Ah, foi o acaso? Então Deus se chama acaso. É uma questão de nome. Não, isso aí é fruto de reações químicas. Bom, então Deus é a química. É a química porque tem que ter um criador. Porque não existe, como explica o Espiritismo, não tem efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Para resumir, prezados irmãos e irmãs, olha, a gente tem que guardar a fé do ladrão, porque o ladrão vem. Ele chega, normalmente é um obsessor encarnado, ele chega e começa a falar. E a gente tem que guardar a fé do ladrão, que às vezes somos nós mesmos. Vamos ter cuidado com os nossos olhos, porque se a gente só vê coisa negativa, a gente entra também numa vibração ruim. Se a gente só escuta coisas negativas, vamos colocar uma música boa dentro de casa, uma música boa, a conversa boa, uma conversa boa. Vamos fazer a caridade. A caridade ajuda muito a gente no cultivo da fé, fazer o bem, o amor ao próximo. Não há nada que nos faça maior bem do que fazer o bem. Nada nos faz maior bem do que fazer o bem. Vamos procurar na periferia da cidade aquelas senhoras honradas, porque olha, a gente pega exemplos por aí maravilhosos de mães que estão criando sozinhos seus filhos, de avós que estão cuidando sozinhas de seus netos. Os pais abandonaram, o pai sumiu, a mãe está não sei aonde, está na droga, o pai está no álcool, e aquela senhora velhinha está ali, pelejando, para dar de comer a 3, 4, 5. Isto é um retrato da fé. É um retrato da fé, quando a gente encontra um senhor, uma senhora, uma mãe, uma avó, um avô, ou às vezes encontra um irmão cuidando de uma família com dificuldade, tomando conta. Não abandonando. Tendo tudo para abandonar, não abandona. Fica firme. Que Jesus possa nos abençoar. E que nós possamos sair daqui desta noite com estas palavras de Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Eu tenho fé pessoal no Cristo. Eu acredito em Deus. Acredito em Jesus. Acredito nos bons espíritos. Eu acredito no amor. Eu acredito no mundo. Eu acredito na vida. Eu acredito que as coisas vão melhorar.
Eu acredito, eu creio. Embora muitas vezes a gente tenha que dizer, como disse aquele pai do menino lunático: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre.